Isso aí, meus queridos, magnetismo, matéria interessante aí, essencialmente teórica, uma matéria para quem tem mais dificuldade em matemática aí pode dar um alíviozinho. Eu fico me perguntando, cara, tu imagina os primeiros caras que descobriram ímãs naturais, a miséria que eles não faziam com as pessoas que não sabiam da existência dessa estrutura, né? E a história deixa claro que a galera ganhava dinheiro mesmo com essa história, né? Tendia para paranormalidade, né? Imagina, tu tá lá com a tua picareta, tira um pedaço de uma rocha de uma mina, uma rocha estranha, diferente, porosa, e aí tu solta aquela rocha, ela vai e gruda na parede de novo. De onde é que tu tirou ela? E aí tu puxa ela na parede, solta ela, gruda na parede. O cara se benzer e sair correndo. Então o cara percebia, né, que essas rochas que foram descobertas, elas podiam se atrair ou se repelir, dependendo da posição onde elas estavam, e gostava de metal. Essa rocha grudava em metal. Se tivesse tinha metal, ela ia para cima do metal. Alguns metais, pelo menos. Por isso o nome imã. Vem do imã, que é amante em francês. Então as rochas eram amantes dos metais, elas gostavam de metal. E aí hoje a gente chama de imã. Originalmente, né, era só magnetita. Magnetita é uma rocha natural, na verdade é um tipo de óxido de ferro. É um óxido de ferro diferente, não é óxido de flúor, não. E é uma rocha natural. E ela tem essa propriedade interessante de atrair alguns metais. E aí do francês o nome virou ímã. Magnetita, rocha natural que tem a propriedade de atrair metais. Por que isso acontece, né? Isso demorou muito tempo para ser explicado. Uma outra coisa que ficou chocante logo que se descobriu o ímã é que pendurando esse ímã por um barbante, ele girava, oscilava e parava apontando sempre para a mesma região, apontando para o norte, um dos lados e apontando para o sul, o outro lado. Também não se sabia explicar por ele. Como é que essa rocha safada sabe onde é que é o Polo Norte? Porque ela sabe. A filha da mãe da rocha, ela não fala, mas ela sabe onde é que é a Ponto Norte. O pessoal também não conseguia entender isso. Dizem que os chineses já usavam o ímã como bússola, né, há milhares e milhares de anos atrás. Então tu vê, né, inclusive eles chamavam de Pedra do Sul, essa magnetita, porque ela apontava para o sul, que era o que era importante para eles, né? Então Pedra do Sul. Outra coisa que nós vamos ter que entender, né, por que quando eu pego um pedaço de magnetita, tem lá o Polo Norte geográfico, Polo Sul geográfico. O cara vai lá e pega um pedaço de magnetita e pendura lá na superfície do planeta, um polo dele aponta para uma região bem próxima do Polo Norte geográfico e o outro polo aponta para uma região bem próxima do Polo Sul. Que porcaria é essa? Por quê? O pessoal começou a chamar o polo que aponta para o Polo Norte de norte e começou a chamar o polo que aponta para o Polo Sul de sul. Então tu vê, né, o Polo Norte de um ímã é a parte do ímã que aponta para o Polo Norte. O Polo Sul de um ímã é a parte do ímã que aponta para o Polo Sul. E se tu pegar dois pedacinhos de ímã para brincar, tu vai perceber que quando tu tenta aproximar Polo Norte com Polo Norte, ocorre uma força de repulsão. Quando tu tenta aproximar Polo Sul com Polo Sul, tu percebe que os ímãs tendem a se repelir. Mas, quando aproximamos o norte de um sul ou vice-versa, os ímãs se atraem. Então, os opostos se atraem. Lei de Dufay, aplicada ao magnetismo. Os opostos se atraem. E aí depois que a galera percebeu então que os opostos se atraem, a única explicação para um pedaço de ímã apontar para os polos da Terra é porque a própria Terra é um grande ímã. A Terra
funciona como um grande ímã. Teu planeta é um ímã, cara. E o polo norte geográfico é onde existe, próximo de onde existe um polo sul magnético. Então, lá no polo sul geográfico existe um polo norte magnético. Polo norte magnético. Por que a Terra é um grande ímã? Esses dias o professor do meu filho, esses dias, um ano atrás, o professor do meu filho, né? Pai, por que a bússola aponta para o norte? Aí eu demorei um pouquinho a explicar para ele, né? Que é uma coisa delicada para explicar. Aí ele, engraçado, meu professor falou que é porque tem muito ferro no hemisfério norte. Ele falou, chegou a ser uma suposição, a pessoa não entendia porque a Terra era um grande ímã. Então o pessoal supôs, deve ter muita magnetita na Terra, e ela é um grande ímã, que nem um pedacinho de rocha. Só que tem algo a mais, se perguntar por que magnetita é magnética. O que está acontecendo na magnetita que é magnética, que a faz magnética? Então, por enquanto, vamos fingir que a gente não sabe. Não sei por que a Terra é um grande ímã. Certamente não é por magnetita e não é por ter ferro mais no Polo Norte do que no Polo Sul. O assassinato da física para as crianças. Então, galerinha, né, por enquanto eu vou deixar esta dúvida de corroer as entranhas. Não vou te explicar o que gera o magnetismo terrestre. Só com o eletromagnetismo, só com a experiência de Ørsted nós poderemos desvendar este grande mistério. Por enquanto eu quero que tu saiba que a Terra é um grande ímã e que nos polos geográficos e polos magnéticos são invertidos. Só isso. Sabemos da lei de Dufay e sabemos que a história do ímã começou com uma rocha natural chamada magnetita. Hoje o homem já consegue fazer ímãs artificiais. Outra coisa que ficou marcada, que foi marcante, logo que o homem começou a investigar melhor os ímãs, foi que se tu pega um pedaço de ímã e tenta partir ele ao meio, em vez de ficar um pedaço só com o polo norte e um pedaço só com o polo sul, na região que tu cortou, brota o polo que falta. Tu fatiou no meio, tu ficasse com o polo sul, né? Lá onde tu cortou vai brotar um polo norte. E mesmo que tu faça isso infinitamente, sempre sobrará um pedaço de ímã que tem os dois polos. E isso vale para um átomo. Vai sobrar um átomo que é magnético, e num cantinho do átomo tem um polo norte, e no outro cantinho tem um polo sul. Ou seja, os polos magnéticos são inseparáveis. Então, uma característica marcante dos ímãs: inseparabilidade dos polos magnéticos. Outra coisa que foi marcante, mas por que, professor, que não dá? Não sei, mistério, não sei. Outra coisa que ficou marcante ao estudar o magnetismo foi que tinha uma temperatura acima da qual as coisas magnéticas deixavam de ser magnéticas. E a temperatura em que isso ocorre ganha o nome até hoje de ponto Curie. Ponto Curie. Fazer biquinho. Frescura, né? Curie, se tu quiser. Curie. Ponto Curie. É a Maria Curie a responsável por isso. Filhas da família Curie, os que desenvolveram toda a teoria sobre radioatividade. Os pais da energia nuclear foram pais da Maria Curie. Até hoje, a teoria toda que a gente usa para controlar processos de fissão nuclear vem da família Curie. A filha pródiga descobriu uma coisa interessante no magnetismo. Descobriu que a partir de uma certa temperatura, as substâncias perdem sua propriedade magnética. A própria magnetita deixa de ser um ímã quando aquecida acima de uma temperatura. Cuidado, em cada substância tem a sua temperatura Curie. A sua temperatura onde deixa de existir as propriedades magnéticas. Então, ponto Curie, temperatura acima da qual as substâncias
suas propriedades magnéticas. Aí depois, se tu esfriar abaixo do ponto Curie, tu vai voltar a ter as propriedades magnéticas, tá? Então é uma temperatura acima da qual as propriedades magnéticas desaparecem. Por que, professor? Não sei, mistério. Mas teve um cara que deu uma explicação interessante para isso. Weber, um dos gênios do eletromagnetismo, ele dizia, olha, isso acontece tanto a inseparabilidade dos polos magnéticos quanto o ponto Curie. Isso acontece porque o ímã ele é formado de infinitos pequenos ímãs elementares. E aí esses ímãs elementares estão espalhados por todo o material. Então, por exemplo, se eu tenho lá um pedaço de magnetita com polo norte e com polo sul, se eu pudesse analisar mais de perto, eu veria que dentro da magnetita tem vários pequenos ímãs elementares. Por isso que ao cortar o grande ímã, eu continuo com pequenos ímãs elementares espalhados por toda a estrutura. E por isso que os polos magnéticos são inseparáveis. Tu quebrou o ímã grandão, mas os ímãs pequenininhos continuam ali. Por isso que os polos são inseparáveis. Essa foi a explicação de Weber. Ímãs elementares. Sim, Weber, então me explica por que do ponto Curie. Ah, mas é fácil. Nós já sabemos que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, os ímãs elementares também estão agitadinhos. Se eu aumento muito a temperatura das moléculas, esses ímãs começam a girar que nem os malucos, um aponta para um lado, outro para o outro, e o efeito deles acaba se eliminando. Ou seja, a ideia do Weber, ele não sabia explicar de onde é que vinham esses ímãs elementares, ele sabia que existia, então ajudou a entender a inseparabilidade dos polos magnéticos e ajudou a entender o ponto Curie. Mas ainda era uma coisa meio etérea. De onde é que vem esses ímãs elementares? Ah, não sei. Além disso, a explicação de Weber ajudou a entender a classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético. Classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético. Classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético. As substâncias elas são classificadas em ferromagnéticas, diamagnéticas e paramagnéticas. As substâncias ferromagnéticas são fortemente atraídas por campos magnéticos. Pelo polo norte ou pelo polo sul, professor? Pelos dois. Pelos dois, fortemente atraídas por campos magnéticos. As substâncias paramagnéticas são fracamente atraídas. Fracamente atraídas por campos magnéticos. E algumas substâncias são fracamente repelidas. E mais uma vez o Weber veio explicar. O Weber falou as substâncias que são ferromagnéticas, como obviamente o próprio ferro, né, que dá nome às substâncias, elas têm ímãs elementares, vários ímãs elementares, e eles giram se opondo ao campo magnético que está próximo. Ou seja, se eu boto aqui, né, se eu tenho um pedaço de ferro, os ímãs elementares estão todos espalhados. Um vai apontando para um lado, para o outro, Quando eu pego um pedaço de ímã aqui e aproximo, os ímãs elementares se giram todos virando sul para o norte. Por isso tu sente uma força grande. Ferro e cobalto
E esses ímãs elementares também se opõem ao ímã externo que está próximo a eles. Substâncias paramagnéticas, vidro e alumínio. Então tu vê, né, na janela de alumínio, tu pega um ímã de geladeira, ela não gruda, né? Não gruda porque tu não está sentindo, porque existe uma atração entre o ímã e o alumínio. Vidro, o cara pega um pedaço de vidro e, né, passa o ímã ali próximo, não acontece nada. Não acontece nada para a tua percepção humanoide. Se tu vai no laboratório, tu vai perceber que o vidro é atraído por ímã. Aliás, não existem substâncias que não reagem aos ímãs. As substâncias todas reagem aos ímãs. Não existe substância que não seja nem ferro, nem dia, nem paramagnética. Ou seja, ou as substâncias são atraídas ou repelidas pelos ímãs. Não existe substância inerte ao ímã. Para decorar essas duas paramagnéticas, porque eu não tenho decorado na minha mente quais são, de qual tipo, tá? Eu lembro da janela. As janelas geralmente têm estrutura de alumínio, são feitas de vidro, né? Então eu lembro que na janela tem dois exemplos de substâncias paramagnéticas para me ajudar. Agora, substâncias diamagnéticas, elas possuem menos ímãs elementares, de acordo com Weber, e esses ímãs elementares se colocam na situação igual ao do ímã que está se aproximando. Então, se o polo norte está se aproximando, os ímãs elementares se viram com o norte para lá. Por isso que, em vez de atrair, repelem. E por que, professor, que os ímãs elementares, em uns casos, giram para um lado e em outros casos, giram para o outro? Não sei, Weber não falou nada sobre isso, e nem é questão de ensino médio. Certo? É só no curso superior que a gente entende o que acontece lá dentro do átomo que faz a substância repelir ou atrair campos magnéticos. Legal. Exemplos clássicos de diamagnéticas. Prata, ouro, são substâncias diamagnéticas. Então, né, tu vem atrair e acabar repelindo essas coisas. Tu usaste um superímã, né? Imagina para minerar, fazer mineração a partir de ímãs poderosos, atrair o ouro através de um ímã poderoso. Não daria, terias que botar o ímã de um lado e colher o ouro longe, porque na verdade o ouro acaba sendo repelido pelo ímã. Fracamente repelido, para que tu tenha uma repulsão forte, precisa usar ímãs muito, muito poderosos. Beleza, então sabemos a classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético. E mais uma vez o Weber é que vinha dar uma explicaçãozinha meia boca para isso. Para a gente poder compreender um pouco melhor, né, o magnetismo, vale a pena a gente mostrar para vocês as linhas de campo magnético. Linhas de campo magnético. Se for um ímã em barra normal, as linhas de campo magnético são representadas emergindo do polo norte e penetrando no polo sul, dando a volta por fora do ímã. Eu só vou fazer duas das infinitas linhas para não perturbar a nossa visão. Então tu vê, por definição, as linhas de campo emergem do polo norte e vão por fora do ímã em direção ao polo sul, penetrando no polo sul. Mas por dentro do ímã, observa que o sentido é outro, é do sul para o norte. As linhas de campo magnético, elas apresentam propriedades, assim como as linhas de campo elétrico. Vamos anotar algumas das propriedades das linhas de campo. Assim como as linhas de campo elétrico, jamais se cruzam. Cruzam. O que é isso, queridos? Jamais se cruzam. Cruzar pela madrugada. Jamais se cruzam. Nascem não, porque elas não morrem nem nascem. Elas emergem do polo norte e penetram no polo sul dos ímãs. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo.
e tu vê as linhas de campo elétrico, elas brotavam da carga positiva e morriam na carga negativa. Essas linhas, elas são contínuas, elas não têm começo e fim. Então, cuidado, são contínuas, diferentemente, vou até colocar em outra cor, já que é a única propriedade que é marcantemente diferente das linhas de campo elétrico. São contínuas, não tem começo e fim. Outra propriedade que vale a pena a gente aproveitar o momento, se eu for desenhar o campo elétrico, o campo magnético num determinado ponto da linha de campo, eu tenho que fazer um vetor que é tangente à linha de campo. Então, tal e qual nas linhas de campo elétrico, o vetor campo magnético é sempre tangente à linha de campo, no ponto onde o vetor vai ser representado. Aqui estava mais forte o vetor, tá vendo? Porque as linhas estavam mais próximas, aí elas se distanciaram um pouco, o vetor já diminuiu. Ali elas estão mais distantes ainda, então o vetor vai diminuir um pouquinho mais. E ele é sempre tangente. Né? Se fosse fazer um vetor campo magnético dentro do ímã, tem que ser maiorzão, já que as linhas de campo estão bem juntinhas, né? Que campo magnético. E aí lá dentro do ímã, o campo magnético é paralelo à linha de campo, já que né, a tangente em uma reta é a própria reta. São contínuas e vou acrescentar esse último dado que eu só falei ali. O vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de campo. O vetor campo magnético é tangente à linha de campo. As outras propriedades são mais óbvias, as vermelhinhas. As duas mais perigosas eu coloquei em cor diferente. Se a gente conhece essas propriedades das linhas de campo, a gente já tem boa chance de não bobear em questões teóricas que envolvem a análise das linhas de campo. Vale a pena eu também aproveitar o momento e te apresentar quem é o campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme. É aquele que vem do ímã clássico do desenho animado, aquele ímã que atrai tudo nos desenhos, né? Tem lá o polo norte e o polo sul, aquele ímã em forma de ferradura, ele existe. E ele é uma forma muito importante de, no laboratório, obtermos um campo magnético uniforme. O que é o campo magnético uniforme? É o campo magnético que apresenta valor constante em qualquer ponto, que apresenta exatamente o mesmo valor. Então aqui, quando eu fiz linhas paralelas igualmente espaçadas, eu estou querendo dizer que o campo elétrico em qualquer ponto, pode ser o ponto A, pode ser o ponto B, pode ser o ponto C, o ponto D, o campo magnético em A é igual ao campo magnético em B, que é igual ao valor do campo magnético em C, que é igual ao valor do campo magnético em D, que é um valor constante. Então, campo uniforme. Isto é que é campo magnético uniforme. Apresenta valor constante. Observe que eu não desenhei a continuação das linhas, né? Elas continuariam por aqui, se curvariam aqui fora e voltariam a se encontrar. Eu só desenhei a parte onde o campo magnético é constante. A unidade que nós usaremos para medir campo magnético futuramente é o Tesla. Tesla vai ser a unidade para medir campo magnético. Deixa eu dar uma olhadinha o que faltou falar dessa parte. Instabilidade, a teoria de Weber, os ímãs elementares, magnetismo terrestre. Ele deu mais substâncias, de exemplo, né, do que eu falei. Falou do ponto Curie? Não falou, anotem o ponto Curie, porque eles podem cobrar isso. No mais, eu acho que está legal, né? Talvez não tenha falado das propriedades das linhas de campo, né, que já são similares às outras, então morreu. Agora a gente fazer exercíciozinho dessa parte para tirar dúvida. Esse sinal foi da minha aula mesmo? Como passa rápido essa vida, vou aproveitar mesmo.
muito obrigado pela paciência, pela atenção. Daqui a pouco estamos juntos, temos mais aulinhas hoje, né? Daqui a pouco estamos juntos aí para botar a matéria para frente. O que falta do volume 3 pra gente, pessoal? Era isso? Ai, que bom, estamos bem no ritmo adequado, podemos... Mas vocês não receberam o volume 4 ainda não, né? Sim. Sim? Vamos dominar o mundo! Valeu, galera!